a Semana Santa é chamada também de Semana Maior. E somos convidados, ao adentrar nessa semana, olhar para o nosso coração e perceber como foi todo esse percurso de Quaresma, pela penitência que experimentamos, a abstinência, e entrarmos com esse sentido próprio de procurar o Senhor em nossas vidas. E perceba como é que o Senhor espera que nós entremos. A primeira leitura do profeta Isaías nos apresenta um dos cânticos do servo sofredor. E perceba qual é a atitude dele em relação ao sofrimento. Olha, quando a gente fala de sofrimento, é uma coisa que a nossa geração procura fugir de qualquer maneira, não é verdade? E o sofrimento, se você não o abraça, ele não resolve. É por isso que Santo Irineu, um dos primeiros padres da igreja, ele tinha uma expressão que era a seguinte: aquilo que não é assumido, não é redimido. Eu preciso assumir as circunstâncias da minha vida, submetê-la a Deus, para que de fato se resolva. Já passou por algum momento de incerteza e a gente vê as pessoas passarem, que o pessoal fala, não, mas eu não aceito. Não vai mudar nada, gente. Você aceitando ou não aceitando, a realidade está ali. Aceitar não é dizer que você concorda com o que aconteceu, nem dizer que isso foi bom. Aceitar e dizer, aconteceu. Já que aconteceu, eu vou seguir adiante com Deus em minha vida. É claro, ninguém acorda com vontade de sofrer. Se você acordar assim, procura um médico, um exorcista. Não é normal. Ninguém acorda assim e fala, nossa, mas que vontade de dar uma martelada no dedo. Você acordou com essa vontade? Jamais, gente. Mas perceba a atitude dele. Deu a face para que batesse, para que lhe arrancasse a barba, mas ele mantém o rosto impassível como pedra, porque sabe que não será desamparado, porque sabe que Deus é por ele. E diante disso nós olhamos para nós e nos perguntamos, quanto que a gente se abala quando aparece sofrimento em nossa vida, não é verdade? Quando vê uma enfermidade, quando vê um problema financeiro, quando alguém da nossa família está passando por uma dificuldade, quando temos a experiência do luto, a gente se desestabiliza, porque por um momento nós, pela fraqueza, vamos começando a questionar Deus como se Deus de fato tivesse feito algo. Deus não coloca problema na vida de ninguém. Deus não está todo o tempo olhando e colocando praga na vida de um, bênção na vida de outro, não é assim que funciona. Mas é preciso que hoje eu olhando para a minha vida, adentrando nessa semana, eu entre com essa intenção de viver a transformação que o Senhor espera de mim. Eu acho muito bonito esse texto de Lucas, se eu não me engano, no versículo 40, quando Jesus entra, e sendo esse servo sofredor, sabendo que ele vai morrer em Jerusalém, ele adentra, e o povo cantando, que nós cantamos aqui também hoje, bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus, e os fariseus pedem que eles se calem. São João Paulo II tinha uma interpretação muito bonita, porque Jesus fala, se eles calarem, as pedras gritarão. E São João Paulo II dizia que tem uma pedra que grita que Jesus ressuscitou. A pedra que rolou do sacrário do sepulcro. É importante nós entendamos isso. Ele ressuscitou, ele é vivo, está vivo. Lógico, nós meditamos aqui também a paixão do Senhor, mas de um Deus que é o crucificado, que é ressuscitado e vice-versa, para mostrar que todas as dores e dificuldades que nós passamos, que nós assumimos, trata-se apenas de um estágio daquilo que queremos viver em Deus. Mas sabe qual que é a pedra que precisa ser rolada e que nós temos dificuldade? A de sempre achar ou um culpado ou um herói para resolver os nossos próprios problemas. E o brasileiro gosta de herói. A gente quer um herói no esporte, a gente quer um herói na política, a gente quer um herói na religião. E na nossa cabeça a gente acha que se um dia fulano, ciclano ou beltrano assumir isso, vai resolver tudo. A gente está vendo a nossa seleção brasileira assim? A todo tempo não, mas vai vir um técnico aqui que vai resolver tudo, mas vai vir essa pessoa que vai resolver tudo. E nós perdemos a noção de processo. E assim em todos os setores. Mas tem uma situação mais pontual ainda, que é a nossa tendência de arrumar culpado. Sabe que há um autor, um antropólogo francês, já falecido, chamado René Girard, que dizia que na história das civilizações é o que se chama de crise mimética. O que é isso? É a teoria do bode expiatório. No Antigo Testamento havia um rito de expiação. E se pegava dois bodes. Um bode era sacrificado e no outro bode era colocado, como se colocasse todo o pecado do povo,
feria esse bode, ele ia para o deserto e se acreditava que a partir daquele momento o pecado de todo mundo estava perdoado. Nós temos um bode expiatório em todas as situações da nossa vida, pode perceber. A gente acha que de repente o bode expiatório, que é o que canaliza o mal, é um filho que está dando trabalho. De repente alguém na política, repito, alguém na religião e assim por diante. Só que, deixa eu dizer uma coisa, não é assim que funciona. Não vai resolver o problema você tirando isso, aquilo, outro. Nós precisamos olhar para nós hoje e começar a contar uma história a partir do evento da cruz. Porque pela única vez na história, essa crise mimética não acontece. Porque quando Cristo se entrega por amor de mim, por amor de você, a história não é contada mais por aqueles que feriram, mas por aquele que foi ferido. Ele reverte o curso da história. Qual que é a situação que você ainda não assumiu que tem que ser transformada? Qual que é o culpado que você está elegendo para a sua vida? Qual que é a desculpa que nós temos dado para não assumir aquilo que temos que assumir? É um tempo que nós precisamos adentrar, não de maneira simbólica, de maneira figurada, mas precisamos adentrar nesse tempo sabendo que estamos celebrando o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Gente, celebrar a ressurreição, às vezes, eu percebo que nós temos os conceitos muito claros na nossa cabeça, mas acho que falta uma vivência, falta descer para o coração. Sabe que a palavra que nos é comunicada, ela tem algumas dimensões. A primeira, ela é uma informação. O segundo estágio é nós colhermos a revelação dessa informação que temos e, portanto, entender que é uma palavra de Deus na qual nós estamos inseridos. A partir do momento que acessamos essa revelação, nós conseguimos entrar no estágio da aplicação e viver dessa maneira. Só aí depois que conseguimos viver a dinâmica da transferência, ou seja, passar isso adiante. Será que no meu coração eu já mergulhei nessa verdade de que Cristo morreu por mim? De que Ele pagou aquilo que eu não poderia pagar? Tanto que na nossa mentalidade nós temos uma compreensão de que eu preciso fazer algo para Deus para receber. Não, gente, tudo é graça. Não estou dizendo que aquilo que você faz não é importante, mas nada do que fazemos é capaz de pagar aquilo que Deus nos fez e realizou. Nós temos que adentrar nessa semana com esse intuito, sabendo que fomos agraciados, viver de maneira diferente e deixar para que essa semana seja uma semana de reflexão, de oração, de transformação de vida. Então, não vai comer o bacalhau na sexta-feira santa, pelo amor de Deus, gente. O pessoal fala, não, padre, mas é desde criança a gente faz isso. Então para agora, velho. Sabe que não pode, um dia de jejum é abstinência. Guarda para o domingo, ele não vai sair nadando, viu? Pode deixar lá. Eu nunca vi sumir. Tem o dia certo para fazer isso, tem a celebração da ressurreição. Faça essa experiência. Faça uma profunda experiência de conversão, de transformação, de valorizar aquilo que Cristo já fez por nós e está acessível a nós. Você percebeu como nós vivemos numa cidade muito abençoada? Olha quantas possibilidades nós temos de experimentar e vivenciar a nossa fé. Se você acompanha nas redes sociais, as paróquias, as pessoas frequentando Domingo de Ramos, vários horários, a pessoa procurando a Deus. Nós temos tantas possibilidades, a gente às vezes não utiliza. Tem lugar, quando o Rodrigo Ferreira esteve conosco, ele dizia que tinha uma missão que ele vai na Bahia uma vez por ano. É uma paróquia. Sabe quantas missas tem no ano lá? Uma única missa no ano. Porque não tem padre. Tem noção disso? E a única missa que tem lá, eles levam um som improvisado, o povo praticamente não escuta a missa, mas o povo vai uma única vez no ano. E a gente dá desculpa que não veio, não se organiza, porque não é alguma coisa meramente religiosa, gente. Eu tenho que ir por causa de um preceito, não. Você vai para celebrar o seu Senhor. Tem dia que a gente está um pouco mais triste, sim ou não? Um pouco mais cansado, um pouco mais debilitado. É claro, em última circunstância, vamos supor, você for atropelado, você se trata primeiro, depois você vem. Ou se Deus te promoveu, aí você participa de camarote na eternidade. Mas do mais, nós precisamos entender que não é simplesmente um preceito vazio, mas entender que é algo que um Deus que fez por mim, aquilo que eu não fiz nada para merecer, a gente vê com o coração cheio de graça. Sabe que São Pedro de Pietrelcina dizia, já disse para vocês algumas vezes isso aqui, que se as pessoas entendessem o que é a Santa Missa, entendessem o que acontece na Santa Missa, teria que botar a polícia às portas da igreja, tamanha afluência de pessoas que viriam participar, se nós entendêssemos o que é a Santa Missa.
se nós entendêssemos o que é esse evento grandioso, que encontrou espaço na história e continua nos comunicando redenção. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça. De viver essa transformação, essa redenção do Senhor em sua vida. Amém.